Sabe aquela imagem do estudante de doutorado exausto virando à noite no laboratório? É quase um clichê, né? Mas será que tem que ser assim mesmo? Hoje a gente vai desafiar essa ideia e explorar se um PhD equilibrado de umas 40 horas por semana é algo possível ou se é só um mito. Olha, essa imagem aqui resume bem a história que muita gente ouve. O doutorado como um ritual de passagem, sabe? Marcado por noites em claro, experimentos que parecem não ter fim e uma vida social que, bom, deixa de existir. É uma cultura que acaba glorificando o esgotamento, quase como se fosse uma medalha de honra. Mas, no fundo, a pergunta que fica é: essa rotina exaustiva é o preço que se tem que pagar pelo sucesso acadêmico? Será que não existe outro jeito de fazer as coisas? E se essa história toda que contaram pra gente não for bem assim? E se tiver um outro caminho? Um que não exija o sacrifício do bem-estar no altar da ciência? Ah, mas isso parece bom demais para ser verdade, né? Pois é. Mas olha só, a revista Nature foi atrás e encontrou 13 pessoas, entre doutorandos e recém-doutores, que não só sobreviveram, mas tiveram sucesso trabalhando 40 horas por semana. 3 exemplos reais de que o equilíbrio é possível. Aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Qual é o segredo dessa galera? E aqui a gente já começa com a primeira grande sacada. A chave não é trabalhar menos, é trabalhar de forma mais inteligente. O doutorado dá uma autonomia gigantesca, e é justamente essa liberdade que, se for bem gerenciada, vira a maior ferramenta para o equilíbrio. Tá, mas e na prática? Como é que essa turma faz isso? A primeira estratégia, que é fundamental, é largar de vez aquela mentalidade rígida de bater ponto e abraçar flexibilidade de verdade. A Victoria Crozer, da Universidade de Saskatchewan, dá uma dica que é ouro. Trate o tempo com flexibilidade. Trabalhou há mais uma semana? Tira o pé na outra. E sabe aqueles períodos de espera, aguardando um feedback ou um resultado? Isso não é tempo perdido não, é a chance de dar uma respirada, de recarregar as baterias. E aqui tem um ponto super importante. Uma semana de 40 horas no doutorado não quer dizer trabalhar das 9 às 5, tudo certinho. A ideia é entender os próprios ritmos. É um ciclo. Períodos de foco total, quando a energia está lá em cima, seguidos de pausas e descanso para se recuperar. É um fluxo, sabe? O Big Tank Koba chama isso de trabalhar em sprints. Pensa assim, em vez de ser uma maratona que nunca acaba, a pesquisa vira uma série de corridas curtas e bem intensas. Essas fases, tipo a coleta de dados, têm um começo e um fim bem definidos. Isso dá aquele gás, aquele foco, mas com a tranquilidade de saber que o descanso está logo ali na esquina, o que evita o esgotamento. A estratégia da Sarah McFadden é de uma simplicidade genial. Alinhar as tarefas com a energia do corpo. De manhã, com o cérebro a mil, é a hora de resolver as paradas mais complicadas. Sentiu a energia caindo à tarde? Faz uma pausa, ou então aproveita para responder e-mails, organizar arquivos. A grande lição aqui é: trabalhe com o seu corpo, e não contra ele. Mas calma lá, só flexibilidade não faz milagre. Ela precisa de um parceiro, e o nome dele é planejamento. A segunda grande estratégia é dominar a arte de organizar o tempo de forma proativa. Essa imagem aqui de um xadrez num calendário já diz tudo. O doutorado não é um jogo de damas onde a gente só reage, é xadrez. Cada movimento é pensado com antecedência. A questão é estratégia, não só esforço bruto. Vamos pegar o exemplo da Sarah McFadden de novo. Antes mesmo dela pisar no laboratório para começar um experimento de 2 semanas, ela já sabe exatamente os dias e horários que vai precisar estar lá. Isso transforma o trabalho principal dela em blocos de tempo fixos e todo o resto, reuniões, escrita, leitura, é agendado ao redor deles. E o resultado disso, menos estresse e muito mais controle da situação. Então, na prática, esse planejamento se resume a alguns passos bem claros. Primeiro, planejar os grandes projetos com muita, mas muita antecedência. Segundo, agendar as tarefas menores, tipo reuniões, ao redor desses blocos maiores de trabalho. Terceiro, nos períodos de ralação intensa, aliviar a carga em outras áreas para proteger o foco. E, para fechar, a regra de ouro: jamais comece um experimento gigante na véspera de um prazo importante. É pedir para dar problema. É claro que a gente tem que levar em conta o contexto, né? Como o matemático Júlio Enciso bem lembra, uma pesquisa que só precisa de um computador, por natureza, vai ter mais flexibilidade que um trabalho de laboratório, que depende de equipamento, de horários, mas o princípio, no entanto, é o mesmo: encontrar a flexibilidade que existe dentro das limitações de cada área.
No fim das contas, tudo se resume a uma mudança de mentalidade. O doutorado não é uma coisa que simplesmente acontece com a pessoa. É o seu projeto. Não se trata só de ser o pesquisador, mas também de ser o gerente do projeto. E aí, o que a gente tira de tudo isso? Que um doutorado equilibrado não é um sonho distante. É uma possibilidade real, sim. A receita? Trocar rigidez pela flexibilidade, usar o planejamento estratégico para domar os picos de trabalho intenso e, o mais importante de tudo, assumir o controle do próprio tempo e da própria jornada. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. No meio de tantos experimentos, artigos e análises, talvez o projeto de pesquisa mais importante seja a própria pessoa. E a pergunta que fica é: como cada um vai gerenciar esse projeto? A boa notícia é que, como a gente viu hoje, as ferramentas para encontrar essa resposta estão, na verdade, nas mãos de cada um.